E como hoje é quinta-feira, é dia de tirar as suas dúvidas sobre os seus direitos e deveres no mundo online. Começa agora o seu quadro Seu Direito Digital. E como sempre, recebendo aqui a visita do Leandro Alvarenga. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite, todo mundo de casa. Vamos então às perguntas dessa semana que o pessoal enviou pelo nosso perfil do Instagram. Vamos para a primeira pergunta da noite. Vamos lá. Pergunta de Elias Reis. Quando não faço logout de sites como o Mercado Livre, meus dados podem ser clonados? E aí, Leandro, acho que não é só questão, precisa saber também onde ele fez o login disso, se esqueceu aberto, né? Vamos lá. Na verdade, pelo que eu entendi, ele costuma fechar os navegadores e não fazer os logouts, desconectar, sair, né? Desconectar a conta efetivamente. Isso é um risco muito grande. Por quê? Porque permite que outras pessoas acabem acessando o seu próprio usuário. Imagina a seguinte situação, se você sai do computador e deixa ele logado lá, qualquer pessoa vem, pode acessar aquele login e copiar os dados ou fazer até alterações na sua conta. Seja no Mercado Livre, bancos online ou qualquer aplicativo. O ideal é sempre você fazer o logoff e desconectar a conta, porque você manda um sinal para o site, para a empresa, dizendo, olha, não estou mais usando. Nem todos os sites, os bancos normalmente têm, eles possuem um timer, que ele se desconecta ou automaticamente, depois de determinado tempo sem uso, ou mesmo durante o uso, ele obriga você a fazer vários logins. Também existe a situação que alguns navegadores, eles usam, Marisa, a navegação em segundo plano. Então, por mais que você feche o navegador, se você não fizer logout, quando você abrir novamente o navegador, você vai conseguir logar automaticamente quando entrar no site, você já vai estar logado. E isso é um risco caso o seu computador tenha um vírus, aí tenha acessado remotamente para um terceiro, Sim. que vai conseguir usar os seus dados de segundo plano, e aí acaba fazendo aí fraudes, copiando dados, ou seja, você vai deixar suas contas todas vulneráveis. Expostas, não é? Exatamente. É verdade. Tem a praticidade, não é, de deixar sempre logado, aliás, que quase todos hoje em dia deixam lá ficar sempre conectado, mas corre esse risco, né? Se alguém invadir a máquina, está tudo ali disposto. Exatamente, é por isso que é importante nós usarmos sempre senhas fortes, e sempre que se você parar de usar um aplicativo, um site, qualquer que seja, você fazer o logoff. Logoff, sair, desconectar, desconecte, o nome que estiver no aplicativo, mas saia dele, é para a sua segurança. Tá certo, tá aí, respondida a pergunta. Vamos então para a segunda, vamos lá. Felipe Fiore. Uma empresa média que não é de tecnologia deve se preocupar com a LGPD? Pois é, com a chegada da LGPD, garanto que deve ter muitas dúvidas por aí, inclusive algumas como essas, Tem. Estamos dando palestra no Brasil inteiro sobre o assunto, eu participei da discussão legislativa no Congresso, né? Então, a gente está muito por dentro desse assunto. Marisa, a situação da LGPD são duas muito claras que as pessoas precisam ter em mente. A primeira delas, ela não faz distinção se os dados estão computadorizados de forma automatizada ou no papel. Então, a primeira coisa é isso. Os dados, qualquer dado que você tenha armazenado, seja por escrito ou num computador, ele vai ser protegido pela LGPD. E mais do que isso, ele não depende do tamanho da empresa e nem da atividade da empresa. Inclusive, pessoas físicas podem ter que se adequar à LGPD se ela usar dados pessoais para fazer comércio, para fazer vendas. Por exemplo, sabe aquela moça que passa na sua casa vendendo produtos de beleza? Para não fazer mexer aqui, mas... Então, aquela moça, ela tem uma série de telefones com dados e nome das pessoas, com endereço. Essa relação, ainda que numa caderneta de papel, elas são dados pessoais e são protegidos pela lei. A questão é, Marisa, que quanto que a lei vai impactar em cada uma delas. Então, assim, a primeira coisa é, não existe essa diferença, pequena empresa, média empresa ou grande empresa. Não existe essa diferença, tratamento automatizado ou manual. E não existe essa diferença se a empresa ela é um banco de dados, ela trabalha com tecnologia ou não. Usou dados pessoais, vai ter que se garantir os direitos e ter as obrigações da lei. A diferença só é, Marisa, a quantidade de obrigações que você vai ter na utilização dos dados. E uma coisa muito importante que ninguém repara, Marisa, quando falam de dados pessoais, normalmente você pensa em dados pessoais de quem? De consumidores, não é?
Mas não são só dos consumidores. Os seus funcionários são pessoas e têm dados pessoais. Então, o RH de todas as empresas vai ter que se adequar à LGPD. Então, essa lei ela veio para regulamentar efetivamente a utilização de dados pessoais em todas as esferas das relações civis, trabalhistas, criminais. Mas importante é que não tenha um alarmismo. Nós estamos vendo aí muita gente falando muita coisa, que não pode usar mais dados, que agora vai ser proibido. Não, não é isso. A lei ela veio para regulamentar e combater abusos. Os dados vão poder ser usados da maneira correta. E é claro que numa pequena empresa onde o dado não é um fomento da atividade, vamos dizer assim, um banco de dados propriamente dito, a lei vai ter um impacto muito menor, mas vai ter impacto, independente do tamanho. Tá certo, tem muito trabalho pela frente ainda, né, Leandro? Nós temos que aí criar a educação digital e a educação da privacidade. Essa lei veio para isso. Tá certo. É isso aí. Vamos então para a terceira pergunta da noite. Vamos, pessoal. Patrícia Souza. Se eu fizer uma compra em sites de outros países, como a China, e meu produto não for entregue, posso acionar judicialmente a empresa no Brasil ou estou de mãos atadas? Sim, sempre essa dúvida com produtos vindos da China. Vamos lá. A primeira coisa a gente sempre recomenda, né, Marisa, que você sempre olhe as políticas de privacidade e políticas de uso dos sites para verificar quais são as condições de caso não entrega, de reclamações. Por quê? Você pode acionar nenhum site que oferece produtos ou serviços para o mercado brasileiro, ele está isento da lei brasileira. A questão é a dificuldade que você vai ter para uma eventual citação no processo ou até no cumprimento de uma sentença. Porque um juiz brasileiro, infelizmente, ele não tem poder de obrigar uma empresa de outro país a cumprir uma lei brasileira. Então ele vai ter que fazer uma solicitação que nós chamamos de carta rogatória, que aí vai depender se o Brasil tem acordo com o país ou não tem, qual é o procedimento de homologação dessa sentença naquele outro país. E dependendo, às vezes, do valor que está sendo discutido, não vai valer a pena. Até o trabalho que vai gerar isso. É como nós já falamos no passado, né? Por exemplo, juizados especiais nem enviam cartas para citação em outros países, exatamente pela simplicidade do processo. Então, é muito importante que, antes de fazer qualquer tipo de compra em qualquer site internacional, você veja a reputação do site, as políticas dele de troca, cancelamentos, eventuais problemas, e fique atento, porque mesmo as grandes plataformas sempre tem algum problema. Né? E aí tem que ver como que esses sites vão se comportar para solucionar. Se você quer uma sugestão, para ter mais segurança, o ideal seria comprar somente de sites que tem algum representante no Brasil, porque aí você teria como acioná-los, ainda que a compra venha de fora. Se o site não tem representante no Brasil, você cria essa dificuldade jurídica até para o cumprimento de uma decisão judicial, se você tiver uma decisão favorável. Tá certo, mais uma vez, a participação especial aqui do Leandro Varenga, tirando todas as nossas dúvidas, não é, Leandro? Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Marisa. Pessoal, até semana que vem, obrigado. É isso aí, pessoal. Tem dúvidas sobre os seus direitos e sobre os seus deveres no mundo online? Então acesse o nosso perfil do Instagram do Olhar Digital e mande você também a sua pergunta. Todas as quintas-feiras nós temos aqui a participação do Leandro Varenga para esclarecer mais um pouquinho sobre nossos direitos e deveres no mundo digital. Participe você também.